Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para iniciarmos o nosso módulo da pós-graduação em docência do ensino superior. Neste nosso encontro, nós estaremos trabalhando com vocês e juntos construindo os conhecimentos necessários que dizem respeito às políticas e história da educação superior no Brasil. Portanto, neste primeiro momento, esse nosso primeiro encontro, nós vamos fazer aqui, juntamente com vocês, as orientações e a organização de como vai ocorrer este módulo. Portanto, nos acompanhe no decorrer deste vídeo, a fim de que todos fiquem inteirados de como a disciplina vai acontecer nestes 2 dias de aula. Vamos lá, então. Nós temos aqui as políticas e história do ensino superior, as orientações e organização das atividades do módulo, né? Então, essa nossa disciplina, ela tem uma carga horária de 30 horas. Isso já é sabido por vocês, mas nós colocamos aqui para reafirmar e se alguém tiver dúvida em relação à carga horária, são 30 horas. Portanto, o que nós temos aqui é a ementa da disciplina. Vejam, a ementa da disciplina, ela tem todo esse contexto histórico, político, que vemos os estudos, o estudo dos aspectos historiográficos do ensino superior a partir das mudanças na legislação e na política. Aí temos as ações, os programas e os projetos de educação superior. Também temos na ementa esses projetos e programas educacionais brasileiros, enfocando a gestão, porque aí nós vamos trabalhar a educação superior brasileira, mas com foco na gestão e com foco também na produção do conhecimento, com foco na gestão da educação e, nesse contexto, os elementos da organização administrativa, como isso acontece administrativamente ou aconteceu administrativamente no Brasil, do ponto de vista pedagógico e também as questões que envolvem as matrizes curriculares do ensino superior no âmbito federal, no âmbito dos estados e no âmbito dos municípios da federação. Ainda continuando aqui, temos o objetivo geral da disciplina. Como nós vamos trabalhar essas políticas, e as políticas diz respeito à legislação, à implantação e à implementação, à administração e organização curricular do ensino superior, portanto, o objetivo geral nos propõe a compreender o processo histórico da educação superior no Brasil, no âmbito das políticas, gestão, avaliação e sua relação com os organismos internacionais. Vale ressaltar também que, quando nós pensamos na educação superior no Brasil, esta educação superior tem um viés em atender também às demandas internacionais. Daí porque entra nessa nossa disciplina este viés do atendimento às relações que o Brasil, que o país e as instituições de ensino têm com as instituições ou organismos internacionais. Nós temos nos objetivos específicos 3 objetivos principais, né? Que é analisar o processo da implantação da educação superior no Brasil desde o período colonial. Vamos fazer essa trajetória. Vejam que a nossa disciplina, o nome é Política e História da Educação Brasileira. Portanto, vamos observar desde a educação no período colonial, quando ocorreram os primeiros cursos, a implantação dos primeiros cursos, que vocês já devem ter visto na formação acadêmica de vocês, ou até mesmo lá no ensino médio, a gente estuda isso em História do Brasil, dentro daquele contexto da vinda da família real para o Brasil, quando a coroa chega no Brasil, as primeiras medidas que são tomadas, e ali, a partir de 1810, já começam, Dom João VI começa a baixar uma série de medidas, criando
cursos superiores, né? Então, vamos lá no período colonial, também vamos perpassar que refletir sobre as políticas do ensino superior nos períodos colonial, imperial e republicano. Então, como foram essas políticas, como elas foram pensadas, como foram implementadas, como foram executadas, desde o período colonial, como isso vem para o período imperial brasileiro, a partir da independência, até 1889, quando se proclama a República, como a educação superior aparece no contexto da Constituição brasileira, e aí sim chegamos no período republicano, que aí nesse período republicano nós temos aí algumas etapas interessantes para refletir sobre essa questão da educação superior, desde o período da República Velha, o período da Era Vargas, e aí depois temos ali também o período dos governos militares, e depois temos essa chamada redemocratização, a partir de 1985, com o último governo militar, e o ponto principal a partir de 1988, com a promulgação da Constituição brasileira atual. Então, aqui nós temos como objetivo específico também entender a dinâmica estabelecida entre o ensino superior no Brasil e os organismos internacionais. Entender como isso funciona, como são implantados, pensados esses cursos superiores, como são propostos projetos políticos pedagógicos dos cursos, como são feitos esses intercâmbios, ou qual profissional o mercado nacional ou internacional está precisando, e qual a política da instituição de ensino superior. É uma política de formação de um cidadão para atuar somente em âmbito nacional, ou preparar esse cidadão, deixá-lo pronto no sentido de desenvolver as suas atividades profissionais, inclusive no contexto internacional. Então, como isto é pensado? Então, vamos entender essa dinâmica aí estabelecida entre o ensino superior no Brasil e os organismos internacionais. Temos as habilidades e competências que são essenciais serem apropriadas por cada um de nós no decorrer dessa disciplina. Conhecer os fundamentos legais da educação superior. É claro, quando falamos dos fundamentos legais, nós estamos falando aí da parte da legislação, da parte da lei, da parte das normativas que rege a educação superior no Brasil, compreender a importância do processo histórico do ensino superior no Brasil e a formação acadêmica brasileira. Então, como isso se dá historicamente? Quais os viés ideológicos que vão ocorrendo em determinado momento da história que são pensados alguns cursos? Por que Dom João VI pensou em criar primeiro um curso de medicina? Por que ele pensou primeiro em criar um curso de engenharia naval? Quais são os fundamentos para isso? O que envolve todos esses contextos históricos e contextos políticos e sociais, e por que não dizermos também os contextos econômicos? Então, fazermos esta viagem no sentido de compreender a importância desse processo histórico. O que nós temos ao compreendermos esse processo histórico para refletirmos nesse conhecimento do passado, compreendendo este presente, para nos projetarmos ao futuro, né? Ainda temos entre os objetivos, as habilidades e competências, conhecer as políticas da educação superior adotada no Brasil. Como foram adotadas estas políticas para a educação superior? E também, a partir daí, analisar o cenário educacional brasileiro no que se refere ao ensino superior. Quando a gente fala em analisar, aqui não passamos
e não pensamos também, nesse momento, em uma análise do ponto de vista de uma pesquisa, mas analisar do ponto de vista da compreensão, fazendo justamente esse exercício desta análise no sentido de verificar as questões, os fatores endógenos e os fatores exógenos que envolve esse pensamento e essa estruturação das políticas educacionais brasileiras, né, no tocante ao ensino superior. E aí sim, refletir também sobre a qualidade da educação superior no Brasil e a competência profissional dos recém-formados, né? Chegaremos o momento de pensar sobre isso, também qual a análise, qual a reflexão que fazemos desse profissional dentro do contexto da educação superior, essa competência profissional. De fato, os profissionais eles estão deixando o ensino superior, concluindo seus cursos superiores com as habilidades e com as competências necessárias para o mercado de trabalho. Então, é uma boa reflexão para fazermos aqui dentro do contexto das habilidades e das competências. E aí, passamos para o conteúdo programático dessa nossa disciplina. Então, enquanto conteúdos programáticos, nós temos o papel do Estado na definição das políticas do ensino superior, que aí vamos ver porque isso parte do princípio do Ministério da Educação, que é o órgão gestor e, ao mesmo tempo, fiscalizador, o avaliador da educação superior. Pensarmos também o outro conteúdo, a reforma do Estado e o processo da construção das políticas do ensino superior, como se dá a reforma do Estado brasileiro e, dentro dessa reforma, como ocorre essas políticas do ensino superior. Verificarmos aqui também, dentro do conteúdo, a influência dos organismos internacionais na definição das políticas para o ensino superior. Como é que essa influência, e aí eu vou dizer, até usar uma palavra mais do que influência, às vezes até interferência, para ser pensadas as políticas para o ensino superior, né? Continuando com o conteúdo programático da nossa disciplina, temos aqui a política para o ensino superior no Brasil na década de 1990 até os dias atuais. Como tem sido essa política para o ensino superior? A política de expansão, a política do acesso, a política da permanência, a política da qualidade de ensino, a política da qualificação dos professores. Então, vamos pensar sobre isso dentro desse conteúdo. Lembram lá dos objetivos? Analisar, compreender, entender, refletir. Então, vem dentro desse contexto. E aqui temos as políticas de inclusão no ensino superior. Como foram estabelecidas essas políticas de inclusão? Como são, aí daria para a gente discutir bem a questão das cotas, a questão do acesso quando o governo baixa medidas, inclusive quando vem o ProUni, que libera para que os estudantes possam concorrer aos cursos nas instituições particulares, e aí o governo paga a bolsa, paga este curso para esse estudante, tem os convênios com as instituições particulares, e aí são políticas que são adotadas, e dentro desse contexto eu considero também uma política de inclusão das pessoas que são menos favorecidas ou de poder aquisitivo menor, que não têm condições de pagar uma faculdade particular com os seus próprios vencimentos, e que também, pela grande concorrência que são nas instituições públicas, não tiveram a oportunidade de serem classificados pelos os instrumentos legais, que agora o Enem é o exame nacional que as instituições públicas estão utilizando, quando não do ingresso total
de vagas, mais de 50%, de 60%, para que as pessoas ingressem. E aí é quando os estudantes eles não concorrem simplesmente no local, nem na região, porque aí há uma concorrência em todo o território nacional, que pessoas lá de São Paulo podem se inscrever para concorrer uma vaga aqui na Universidade Federal, ou daqui pode se inscrever para concorrer uma vaga, digamos, lá no Amapá, e vice-versa. Então, há uma concorrência não mais local, não mais regional, mas estabelece-se uma concorrência nacional. E daí muitas pessoas não têm como participar, ou seja, participam, mas não chegam à classificação diante do total de vagas que são ofertadas nos cursos que essas pessoas pretendem fazer. Daí vêm essas políticas de inclusão, e aí nós trabalhamos com essa concepção também. As metodologias que nós vamos adotar para esta modalidade de ensino em que estamos fazendo esta disciplina, nós temos aqui essa exposição dialogada, que eu estou aqui trabalhando com vocês, fazendo este primeiro diálogo, trazendo a vocês a apresentação desta disciplina, mas temos os momentos de leituras, análise e discussão de textos, temos um material que eu considero suficiente e apropriado para discutirmos as temáticas aqui já apresentadas, né? E também haverá a interação online, que essa interação online ela vai ocorrer por meio do fórum de discussão, que eu até coloquei o fórum logo aqui, mas tem o fórum de discussão, temos aqui as webconferências, né? Que vamos aqui, a participação nas webconferências, que vamos abrir, e aí eu vou postar para vocês no ambiente virtual de aprendizagem esse cronograma das atividades, a cada dos momentos que que estaremos juntos, estaremos aí, portanto, 2 manhãs e 2 tardes juntos para fecharmos essa disciplina. Então, quantas webconferências nós faremos nesse período? E temos aqui os trabalhos individuais e trabalhos em grupo, que oportunizem a reflexão crítica e o exercício criativo. Então, aqui dentro, inclusive do fórum, nós vamos utilizar bastante para vocês colocarem as atividades, bem como aqui no momento da webconferência, de alguns trabalhos que serão realizados, que aí vocês farão a apresentação aqui e compartilharão esses trabalhos para fazer a apresentação no momento dessas webconferências, né? Os recursos didáticos, nós temos aqui esse monitor digital que estamos utilizando para fazermos esta apresentação e esta aula dialogada com vocês. Existem as outras questões, artigos, a apostila, deixei ali a apostila, que é o material que vamos disponibilizar para vocês, né? O quadro, se vocês forem fazer algum vídeo onde vocês estiverem e for utilizar um quadro, aí tudo bem, vocês podem, para trazer